tarde para você que acompanha a equipe de reportagem do Radar Amazônico. Nesse exato momento nós estamos no bairro Parque 10, aqui no CSU do Parque 10, onde também fica a sede do CMDCA. Nós estamos aqui com conselheiros militares, conselheiros tutelares que chamaram a nossa equipe de reportagem, assim como chamaram outras equipes, para pedir ajuda e fazer um apelo. Apelo esse que não está sendo aceito, principalmente pela Prefeitura de Manaus, pelo atual gestor Davi Almeida, que mesmo com todos eles recorrendo, entrando na justiça, tentando uma reunião, tentando conversar, não está resolvendo. Então, como não está resolvendo, o jeito que eles têm para ter voz foi chamando a nossa equipe de reportagem para falar sobre o Conselho Tutelar. E principalmente sobre a posse que devia ter acontecido, mas que foi suspensa. Nós vamos conversar aqui com o João Furtado, ele que representa todos os demais que estão aqui, que vai poder falar mais para a gente do que está acontecendo. João, boa tarde, bem-vindo ao Radar Amazônico. Conta para a gente o motivo de toda essa galera estar aqui reunida. Na verdade, são muito mais do que estão aqui, no caso. Nós estamos aqui exatamente apontando as irregularidades que aconteceram no pleito e que realmente já foi aí dito pela juíza, pela a doutora Caminha, que é a presidente do tribunal, e assim como o juiz plantonista que bateu o martelo suspendendo a eleição e a posse, né? Porque isso já vem sendo avisado anteriormente, tiveram prazos para que de repente pudessem consertar as coisas e as irregularidades aconteceram realmente. Nós não deixamos acontecer, elas aconteceram e nós avisamos anteriormente, desde agosto que a gente vem batendo em várias irregularidades que acontecem, como a situação da idoneidade moral de alguns candidatos, declarações falsas realmente, o CMDCA tomou providência em algumas, retirando e indeferindo a candidatura de alguns, mas muitos ainda permaneceram como candidatos e tomariam posse, além de ter pessoas que foram sentenciadas há anos, 5 anos e meses no caso, por ter cometido crime. Então pessoas essas que de repente não deveriam assumir para representar criança e adolescente. E pessoas que fizeram transporte irregular também, que o próprio Ministério Público disse como parecer que a pessoa tinham sido apresentado contra ela provas irrefutáveis, entendeu? Provas que realmente comprovavam que ela fez transporte irregular. E a pessoa ia assumir. A justiça tem que se bater o martelo mesmo na situação da prova de títulos, porque ela foi suprimida no edital 001 e consta na lei. Não sou eu que digo, nós não estamos aqui para tentar prejudicar candidatos, não. Nós estamos aqui exatamente para reivindicar o que é certo. Como é que eu posso trabalhar para criança e para adolescente da cidade de Manaus se eu não faço o que é certo? Se eu não consigo cumprir o que é certo? O que diz a lei? Então nós temos exatamente que fazer com que a coisa aconteça para a infância e para a juventude. Parece que entrou minhoca na cabeça do prefeito. Eu não estou aqui para atacá-lo, mas eu digo com toda certeza, ele não tem a compreensão do que é conselho tutelar. O CMDCA, por pessoas inexperientes, eu falo assim, inexperiente em termos de eleição, promoveu uma verdadeira irregularidade, sem proporção, modificando várias coisas. Só não mudaram as escolas e tiraram mais urnas, prejudicando a população para votar, porque nós metemos o dedo, fomos para a reunião e brigamos por isso, lutamos para que continuassem as escolas da maneira como eram anteriormente. E ainda não atendeu o pedido da população, porque eram filas quilométricas, no caso, as pessoas deixaram de votar exatamente por causa dessa situação. São várias irregularidades, como eu falei. Então, pessoas que de repente não deveriam estar no Conselho Tutelar, iriam tomar posse dia 10, ainda bem que a juíza teve a consciência, teve o respeito com os demais candidatos, com a Defensoria Pública que fez o papel dela e interviu na situação, suspendeu a posse. E aí não se pode passar a responsabilidade que é a atribuição do Conselho Tutelar para a delegacia especializada. Isso é usurpar a função. O Conselho Tutelar tem que ser prorrogado o mandato. O mandato de conselheiros tutelares para que se faça outra eleição e que seja revisado todos esses pontos negativos que teve no edital, esses pontos irregulares que teve no edital. Hoje a população precisa de um conselho tutelar que atenda, que promova a situação todinha no caso e não que esteja fechado. Até improbidade administrativa no caso cometida se por acaso deixarem o conselho tutelar fechado, porque a legislação diz assim, nós vamos passar a responsabilidade para o juiz da comarca. O juiz da comarca assume quando não tem conselho tutelar. Aqui nós temos 10 na cidade de Manaus. Nós temos 10. O que está faltando, no caso, é fazer a coisa correta, é fazer a coisa acontecer e simplesmente nós não estamos aqui para prejudicar ninguém, não. Nós estamos exatamente para poder fazer a coisa certa, porque é isso que um conselheiro tutelar tem que fazer, dar bons exemplos. Fazer a coisa acontecer é dar bons exemplos, entendeu? Fazer a lei ser cumprida.
A Lei 1242, que normatiza a situação dos conselhos tutelares, diz que tem que ter pontuação. Tu já pensou você não poder concorrer à eleição porque você perdeu por meio ponto e poderia ter sido pontuado com a prova de títulos, entendeu? Você não fazer a eleição por causa de um ponto, entendeu? Muita gente foi prejudicada nisso. E quem que cometeu esse grave erro? CMDCA. Cometeu grave erro. Não atentou para a prova de títulos. Esse é o ponto primordial. Não se faz uma eleição sem seguir normas. E as normas estão escritas lá. Idoneidade moral comprovada, maior de 21 anos de idade, prova de título, certificação no caso que trabalhou com criança e adolescente. Foram mais de 60, porque foi indeferido pessoas no caso, antes do processo acontecer, porque nós recorremos dessa situação, que foram indeferidas por declaração falta. Não teve uma entidade punida no CMDCA, porque tem que fazer parte do CMDCA. Ela tem que estar inscrita no CMDCA para dar essa declaração que a pessoa trabalhou com criança e adolescente. O que aconteceu? Não foi feito isso. Hein? Ninguém foi punido, ninguém foi retirado do CMDCA, ninguém, essas entidades que ofereceram declaração falsa, ninguém foi punido também por falsidade ideológica, né? Porque cometeu crime dando declaração falsa. Mas ia ser empossada agora. E tem gente ainda que ainda está com declaração falsa, e nós temos a certeza disso, porque a lei municipal diz que todas as declarações de entidades não governamentais tem que ser devidamente autenticada no cartório, assinatura do representante da entidade. Isso não aconteceu. Eu tenho declaração emitida pela secretaria que eu fui conselheiro tutelar e trabalhei com criança e adolescente. João, para você que está falando que já foi conselheiro tutelar, eu gostaria que você explicasse para a gente o trabalho do conselheiro tutelar, e trabalho esse que é primordial, né, para nós, tanto a capital como todo o Amazonas. A atribuição do conselheiro tutelar está no 136. Artigo 136 de uma lei federal, 8.069/90, de 90. Então, zelar pelo direito da criança e do adolescente é o principal deles, no caso. Fazer com que a criança e o adolescente esteja estudando, fazer com que a criança e o adolescente esteja bem acompanhada, representar a criança e o adolescente em todos os aspectos na defesa de direitos. E nós precisamos exatamente da ciência à sociedade, que os pais são os grandes responsáveis por seus filhos. Nós precisamos dizer que só entra conselho tutelar e só entra juizado da infância e da juventude na situação da família quando eles estão falhando. Nós precisamos cobrar, sim, precisamos cobrar muita coisa do município que está faltando na cidade de Manaus. Vão nos CRAs fazer uma visita nos CRAs, vejam que tem... Está tudo arrebentado nos CRAs, no caso, onde tem que oferecer um bom atendimento à criança, adolescente, à família. Vejam onde é que de repente está faltando profissionais. Hein? Não tem psicólogo e assistente social nas escolas, entendeu? Não tem. Hein? O que tem é um pedagogo, entendeu? Mas que tem que ter assistência social e psicológica, no caso, nas escolas. E tudo isso é falha. Não tem políticas públicas, porque o CMDCA só se reúne de 4 em 4 anos, no caso, e muitas vezes, no caso, não se reúne para promover políticas públicas. Nós precisamos dizer isso para a sociedade. O que é que tem? Tem um bando de pessoas, no caso, umas pessoas, no caso, que se reúnem para definir e perseguir conselheiro tutelar muitas vezes, entendeu? Que está fazendo o seu trabalho, entendeu? Porque foi denunciado injustamente, porque um pai se sente ofendido e aí vai lá e denuncia, entendeu? E às vezes o pecado está no pai, que não está fazendo o papel dele de pai, ou na mãe, que não está fazendo o papel dela de mãe. Nós precisamos dar consciência o que nós queremos para os nossos filhos. Hoje eu não tenho mais filhos pequenos. Né? A minha maior é advogada engenheira elétrica concursada do Tribunal de Justiça. Eu hoje, a minha filha, a segunda no caso, é psicóloga. Acompanhamento dos filhos é importante. Dizer para a sociedade que não largue e não abandone eles por aí não, entendeu? Esse negócio que não tem trabalho, tem sim, pessoal, tem trabalho. O negócio de andar pedindo no meio da rua, tem trabalho em tudo que é canto. Basta você capinar um quintal, fazer a coisa acontecer para sustentar o seu filho. Nós não precisamos dar exemplos, porque não somos exemplo para ninguém. Mas a minha parte com os meus eu fiz, agora me preocupa com meus netos, que já são 5. Olha só, aqui nós temos vários conselheiros tutelares segurando os faixas aqui, ó. Queremos garantir que nossas crianças sejam assistidas por conselheiros com comprometimento, não a violação do direito. Queremos nova eleição. Temos aqui também um bem colorido, ó. Não viole o direito das crianças. Ou seja, temos aqui várias outras faixas. Lembrando para você que eles não estão questionando quem ia ser empossado. Eles estão questionando um direito deles. Muitos aqui também, além de são pais, mães de famílias, que muitas das vezes deixam de se preocupar com seus filhos para se preocupar com o filho do próximo. Com aquela criança que está lá no sinal,
com aquela criança que está sendo espancada e muitas das vezes agredida, abusada também. E eu estou aqui para inteirar para vocês esse trabalho primordial e necessário. O trabalho que essas pessoas exercem é um trabalho necessário para a população manauara, para o cidadão, para aquela criança que necessita. Gente, hoje os números de crianças abusadas, de crianças que são maltratadas, de crianças abandonadas, é enorme. No Brasil, não só aqui na capital amazonense, não. E sem o trabalho de um conselheiro tutelar, esse trabalho, esse serviço primordial à vida não é feito. E muitas crianças são negligenciadas. Até o exato momento, como o João falou, ele já tem filhos pequenos, não tem mais filhos pequenos, as filhas já estão formadas, tem netos, mas ele não está mais, ele está preocupado com os filhos do próximo. Isso foi uma frase, João, que me chamou muita atenção, porque é algo ali, é um sentimento humano, que muitas das vezes nós não temos pelo próximo, e você despertou esse sentimento de cuidar do próximo. Como é isso? Conta um pouco pra gente. Olha, nós não estamos pensando em salário aqui não. É bom salário? É bom salário. Nós não estamos pensando aqui no final do mês estar com o bolso cheio de dinheiro. Hein? Isso aqui é uma causa nobre, é uma causa de defesa de direitos de criança e adolescente. Muitos aqui que foram os conselheiros também, sabem que de repente a gente, quando veste a camisa de conselheiro tutelar, a gente tem que vestir a camisa. Aliás, conselheiro tutelar só tem fardamento porque na nossa época como coordenador nós tínhamos, e a gente era muito visado por aí, como pessoas, no caso, que podia apanhar a qualquer momento e não estava usando o fardamento. Quem colocou o fardamento foi na nossa coordenação, para que de repente o conselheiro tutelar fosse respeitado. Preta, branca, que era preta e branca a camisa, tanto faz. Mas que de defesa de direitos de crianças tem que ser alguém assim que se emocione mesmo. Se emocione em falar, não. Se emocione em cumprir o estatuto. Fazer com que o estatuto seja cumprido na íntegra. E essas pessoas, no caso, têm que se envolver. Não é fornecer droga para adolescente e depois me candidatar a conselho tutelar. Então são coisas realmente que não podemos deixar acontecer na nossa cidade. Eu moro aqui há 60 e poucos anos, não vou nem dizer a idade, mas 60 e poucos anos eu estou aqui. Então, de repente, a gente fica muito traumatizado quando a gente vê esse tipo de situação acontecer. Será que é isso que eu quero para os meus netos? Será que é isso que eu quero para os netos dos outros, no caso? Será que o meu vizinho, eu vou fechar a porta, eu não tenho que estar preocupado com o espancamento que está acontecendo ali do lado, com o estupro que está acontecendo ali do lado, no caso? Eu não tenho que me preocupar com isso? Todos nós temos que ver que é dever de todos, diz o Estatuto, de todos, não é do Conselho Tutelar somente, é de todos zelar pelos direitos da criança e do adolescente. A vida da gente, que é colocada à prova a todo tempo, já me livrei de tiro, de facada, tudo dentro do Conselho Tutelar, no caso trabalhando no Conselho Tutelar. Sabe por quê? Porque a gente foi mexer realmente na casa de caba, aonde perturba as pessoas. E as pessoas realmente se incomodam com isso. As pessoas que não prestam se incomodam com isso, né? Que levam criança e adolescente a esse tipo de situação. Eu teria vergonha se por acaso eu fosse um traficante, se eu fosse eu teria vergonha de, no caso, de envolver uma criança numa situação dessa. Ou de tentar assumir um posto no Conselho Tutelar. Então são coisas realmente que me deixam chateado. A nossa justiça, ela está fazendo justiça agora, hein? Promovendo a situação da suspensão do Conselho, da eleição do Conselho Tutelar. Está fazendo justiça. É a primeira vez, não, é a segunda vez que se suspende uma eleição na cidade de Manaus. Entendeu? E que a prorrogação que pode acontecer nessa agora já aconteceu anteriormente. Então são coisas que de repente a sociedade não sabe. Se interessa pelo seu filho, procure saber quem é seu conselheiro tutelar, veja o que ele fez, vote em pessoas sérias. Faça a sua parte, saia de casa sim, saia de casa porque a eleição para conselheiro tutelar é mais importante do que muitas eleições que estão por aí. Hein? É uma eleição que defende uma vida de quem não sabe se defender, de um inocente, a vida de uma pessoa, no caso, que ainda vai ser pessoa adulta. Hein? Porque dizem que criança é o futuro, criança é o presente, porque no futuro ela vai ser adulta. Entendeu? Criança é o presente, é agora que nós estamos vivendo. É agora que nós temos que defender. Senhor prefeito, abra o olho. Abra o olho, porque o senhor está fazendo coisas realmente, no caso, e não compactue com isso, porque nós vamos estar lutando até o fim. Nós vamos estar lutando até o fim. Não vamos deixar que essa barbaridade aconteça na cidade de Manaus. Não vamos deixar que assumam pessoas desqualificadas. Pessoas desqualificadas, no caso, que eu falo, é pessoas que cometeram aí graves crimes, no caso, contra a sociedade. Que é de conhecimento, porque isso saiu a nível nacional, saiu no estado, saiu em tudo que é canto, no caso, em todas as mídias. Entendeu? E nós precisamos verificar que o porte não mija no cachorro. Hein? Hoje parece que de repente está acontecendo isso. Parece que de repente quem é de bem, quem quer fazer o bem, não consegue fazer, porque aquele poder paralelo parece que é mais forte.
né? Não tenho medo disso não, tá? Eu nasci, vivi, estou vivendo e vou morrer. Um dia vou morrer. Embora esteja sofrendo algumas ameaças. Quero deixar bem claro aqui. Eu estou sofrendo algumas ameaças, né? Contra a minha vida e contra a vida da minha família. Então eu preciso dizer para vocês, no caso, que se acontecer alguma coisa com o João Furtado, isso aí tem nome, né, e tem endereço, tá? Então nós precisamos saber que de repente a vida da gente vale alguma coisa, vale quando a gente faz o bem. Quando a gente faz o mal... João, você já chegou a formalizar essa denúncia numa delegacia? Como foi uma denúncia de forma que de repente a gente não tem como comprovar, a gente foi dito lá, você tem como comprovar a situação? Não, foi escrito na minha parede, eu até mandei pintar, né? Foi mandado recados por telefone, foi mandado por telefone no caso, mas a pessoa não se identifica no telefone. Então são coisas que realmente... Mas eu comuniquei isso ao Ministério Público, que eu estava sendo ameaçado. Eu comuniquei a vários cantos no caso, mas não dão ouvido, muitas vezes não dão ouvido. Penso que a pessoa está querendo se prevalecer disso, quer dizer, eu não tenho necessidade disso, eu tenho uma vida e uma família muito bem constituída, graças a Deus, né? E não dependo desse tipo de coisa. Eu só vim conselheiro tutelar porque muita gente insistiu, novamente, vem, Furtado, vai fazer um trabalho novamente porque o teu trabalho foi bom. Senão não teria sido reeleito 3 mandatos, né? E não teria sido reeleito coordenador geral por 9 conselhos, né? Por 9 conselhos na época, no caso, vários conselheiros votaram em mim, no caso, e eu fui 3 vezes reconduzido. João, para finalizar aqui, após toda essa repercussão, quais medidas você acha que devem ser tomadas? Tem que ser mantido a suspensão, tem que ser prorrogado o mandato dos conselheiros antigos e tem que ser, para ser promovido outra eleição. Prorrogado o mandato, feita outra eleição e vamos para a urna, né? É o que nós queremos sim, mas com a seriedade de um edital que não esteja corrompido, com a seriedade de um edital que venha traçar os parâmetros corretos que diz a lei, né? Com um edital que de repente não passe a mão, os políticos não passem a mão na cabeça de alguns candidatos. Eu tenho gravação da presidente do CMDCA, eu tenho gravação, eu posso falar isso aí. Eu tenho gravação da presidente do CMDCA dizendo que tinha que julgar o pedido de um assessor do prefeito que era candidato da Zona Oeste. E eu tenho, ninguém vai dizer que não, eu tenho, tá? Mas eu guardo para o momento certo, tá? Muito obrigada, essa é a denúncia que os conselheiros trouxeram até o Radar Amazônico e a gente, como sempre, dando voz, mostrando todas as informações. E você também vai poder acompanhar uma matéria completa sobre esse caso em nosso site, radaramazônico.com.br. Eu sou Lara Tavares para o portal Radar Amazônico. O que o povo quer ver e muitos querem esconder.